queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nós nos reunimos nessa sexta-feira, 24 de julho, para mais um momento de Léxio Divina. Hoje, os consagrados da comunidade Sementes do Verbo, aqui do Brasil e da Venezuela, se reúnem para um tempo de retiro na nossa casa-mãe em Palmas. Uma grande graça estarmos reunidos, rezar, escutar a palavra, viver esse tempo forte, sermos reabastecidos pela graça de Deus para depois voltar para as nossas missões. Então, confiamos também esse tempo a cada uma das vossas orações, todo o retiro da vida consagrada, para que Deus possa conduzir e renovar os consagrados que depois são chamados a arrastar a muitos para Deus. Na liturgia de hoje, a primeira leitura do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor. Pois eu sou vosso Senhor, vou tomar-vos um de uma cidade e dois de uma família, e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com clara evidência e sabedoria. Quando vos tiverdes multiplicado e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não se falará mais da arca da aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém. Não se lembrarão dela, não a procurarão nem fabricarão outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém trono do Senhor. Em torno dela se reunirão em nome do Senhor todos os povos. Eles não se deixarão mais levar pelas inclinações de um coração mau. Palavra do Senhor. Então, o profeta Jeremias tem aqui um convite. Convertei-vos, filhos. É hoje o dia da conversão, é hoje o dia da graça. Que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor. Aqui é uma chamada de atenção para todos nós, e sobretudo para nós consagrados nesse tempo de retiro. Será que eu tenho me afastado do Senhor? Estou na sua presença, na sua casa, mas o meu coração de fato está próximo a Ele ou está distante do Senhor? E aqui o profeta Jeremias vem nos despertar e dizer, convertei-vos, vós que vos afastastes o vosso coração de Deus. Versículo 15, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com clara evidência e sabedoria. São Gregório Magno vai dizer que um pastor segundo o coração de Deus ama as almas, vive o que prega, une firmeza e misericórdia e conduz o povo à santidade. Então, a primeira leitura é esse convite à conversão, a voltar para o Senhor, porque nós somos chamados a ser pastores segundo o coração de Deus. Nós, consagrados de forma particular nesse tempo de retiro, mas também você é chamado a ser pastor da tua casa, pastor dos teus irmãos e irmãs, talvez pastor no teu trabalho, no sentido de ser essa presença, essa referência, aquele que ama, aquele que vive o que prega, aquele que é firme e misericordioso, aquele que conduz à santidade. Talvez por um testemunho silencioso, ou talvez ao custo de muitas palavras e muitas exortações. E é bonito porque Jeremias vai dizer que o Senhor dará pastores que apacentarão com clara evidência e sabedoria. Duas virtudes muito importantes para cada um de nós. A clara evidência, o discernimento dos espíritos, ver com clareza, sem ser de maneira sombria, sem ser a partir de nós mesmos, sem ser a partir das nossas emoções, mas ver com clara evidência, ver com os olhos de Deus. E a partir daí ter a sabedoria para conduzir as coisas. Então, a segunda leitura nos convida a pedir essas duas graças ao Senhor. A graça da clara evidência e a graça da sabedoria. Salmo de hoje, Jeremias 31.
O Senhor nos guardará qual pastor ao seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor ao seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. Então, o Salmo vem com essa resposta: sim, o Senhor nos guardará, qual pastor é o seu rebanho. Ele é o nosso pastor. É Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos conduz. Gosto muito de pensar nessa imagem do pastor que vai à minha frente, que conduz, que mostra o caminho. Quantas vezes nós nos cansamos de nós estarmos à frente? Da luta de saber a direita ou a esquerda, da força para puxar o rebanho. Mas o quão saudável, o quão unitivo seria se nós tivéssemos bem mais a consciência de que Deus vai à nossa frente, de que Ele está à minha frente e que eu preciso ter a escuta, a intimidade para me deixar conduzir por Ele, para saber o que fazer, o que falar, como conduzir. E esse pastor, ele vai congregar e guardar, ele vai reunir e proteger. Quantas necessidades de proteção muitas vezes nós sentimos, nós temos. O Senhor é o pastor que guarda e protege, que reúne, que congrega, que agrega e que protege, e que guarda. Deixemos-nos guardar pelo pastor, deixemos-nos proteger pelo pastor, porque ele remiu Jacó e libertou do poder do prepotente. Ele é capaz de remir todas as coisas, remir todas as culpas e libertar do poder do prepotente. Ele é capaz de mudar o luto em alegria. Ele é capaz de ser consolo e conforto após a guerra. Então, nas nossas guerras, esse pastor que congrega, que agrega, que guarda, que reme, que redime, que liberta, ele é o consolo e o conforto. Então, voltemos, irmãos, para o Jesus bom pastor. Ainda mais nós consagrados, voltemos para Ele. Ele pode realizar tudo isso. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 13, 18 a 23, é um evangelho muito caro à comunidade Sementes do Verbo, porque vai falar das sementes. É a explicação da parábola do semeador. Diz assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. O que Jesus quer nos dizer com essa palavra? A nós consagrados, a vocês que acompanham essa Lexio Divina. Uma palavra tantas vezes meditada, escutada, catequizada. O que Deus quer nos falar de maneira nova? Versículo 19, aquele que ouve e não compreende, é porque o maligno roubou o que foi semeado no seu coração. Eu devo fazer um exame de consciência para perceber, eu tenho compreendido o que Deus tem me dito?
Ou eu estou nessa confusão, nessa dispersão, que eu não estou entendendo nada, se é a direita ou se é a esquerda. Isso pode ser um sinal claro de que o demônio está tentando roubar a palavra semeada no teu coração. Roubar a clara evidência da ação de Deus. E nos deixa assim confusos, nos deixa assim desnorteados, sem saber para onde ir. E aqui é preciso exorcizar. Aqui é preciso dizer, o Senhor é o meu pastor. Não tenho outros pastores, eu não tenho outras vozes. É Ele o pastor, é Ele o semeador, que vai me dar a clara evidência das coisas, para que o demônio não roube o que foi semeado. Depois do versículo 20, a semente que foi lançada em terreno pedregoso. O que é esse terreno pedregoso? É tudo que foi endurecido, ressequido, enrijecido, às vezes pelo pecado, mas também às vezes pelas nossas feridas, às vezes pelos nossos arranhões. Quantas vezes na relação comunitária ou familiar nos arranhamos tanto que nos tornamos rígidos, endurecidos. E aí num terreno endurecido, até escuto a palavra vem como uma alegria, como um sopro, uma água em meio a essa terra dura e ressequida. Mas não tem raiz, é de momento. Que tristeza se ouvíssemos essa palavra dirigida a nós consagrados. Não tem raiz, é de momento. Não sejamos consagrados de momento, não sejamos católicos de momento, não sejamos cristãos de momento, sejamos pessoas fiéis ao Senhor. Não de momento, pessoas de fidelidade, de constância, de perseverança. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, desiste logo. Aqui mostra uma pessoa que é condicional. Se está tudo bem, estou seguindo Jesus feliz e contente. Se as coisas começam a se abalar, eu começo a condicionar o meu seguimento, a não ter raiz. Isso é péssimo, é trágico, porque nós perdemos a nossa vocação dessa maneira. Se nós condicionamos o nosso seguimento a partir das condições do ambiente, da vida. Se estou feliz, muito bem, sou fiel. Se há perseguições, tristezas, purificações, combates e guerras, então não, aqui não é o meu lugar. Não sejamos pessoas condicionais. Não sejamos raiz, sementes sem raiz. Não sejamos pessoas de momento. Sejamos pessoas de fidelidade. Depois, o versículo 22, a semente que caiu nos espinhos, que com as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, são sufocadas. Sufocam a palavra de Deus. Aqui é a tentação da superficialidade. Muitas outras coisas me ocupam, mas a palavra de Deus passa. Não devemos ser pessoas superficiais, que se deixam consumir pelas preocupações do mundo, ou pelo ativismo, ou pela vida, enfim, pela ilusão da riqueza, vai dizer o Evangelho. Mas sejamos pessoas despojadas, sejamos esses pobres em espírito que a bem-aventurança vai nos dizer. Não precisamos disso, precisamos seguir nosso Senhor. E depois, por fim, a semente que caiu na boa terra. E qual é a condição da boa terra? A condição da boa terra é ouvir e compreender e produzir fruto consequentemente. Mas eu pensava nessas duas palavras, ouvir e compreender. Quantas vezes nós ouvimos, mas não compreendemos? Quantas vezes ouvimos o Senhor, mas não compreendemos verdadeiramente o que Ele quer nos dizer? E aí a palavra perde força, porque eu não tenho adesão da minha parte. Não tem adesão, não. Sejamos capazes de ouvir. E se eu tenho dificuldade de compreender, eu devo pedir ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz entrar nessa compreensão da palavra,
compreensão da ação de Deus. Deus que fala através da palavra, Deus que fala através dos acontecimentos, Deus que fala através dos irmãos, Deus que fala através de N meios. Peçamos ao Senhor essa graça de ouvir, compreender, para então produzir frutos. E os frutos são iguais para todos? Não. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Quer dizer que o que deu 100 é melhor do que o que deu 30? Não. Cada um dá frutos segundo a sua capacidade e os dons que Deus concedeu a cada um de nós. O importante é ouvir, compreender e produzir frutos. Isso que é o mais importante. Se eu estou na escuta, se eu compreendo e se eu produzo frutos, quem vai contar se é 100, 60 ou 30? Só nosso Senhor. E é a Ele a quem nós devemos prestar contas. Então, sejamos irmãos essa boa terra, ou lutemos para ser essa boa terra, que ouve, compreende e produz frutos. Não nos deixemos abater pelo maligno, não nos deixemos ser essa planta sem raiz, essa semente sem raiz, preocupada, condicional, mas sejamos, ou levada pelas dispersões e preocupações do mundo, mas sejamos essa boa terra, que produz frutos segundo a sua capacidade. Como diz Santa Teresinha, no jardim de Nosso Senhor tem lugar para todos os tipos de santidade. Aos grandes santos, mas há também os pequeninos, simples, humildes, mas que são tão santos quanto os grandes. Grandes ou pequenos, todos alcançaram a santidade. E deve ser essa a nossa corrida. Tendo o bom pastor à nossa frente, entrarmos nessa corrida da santidade. Então, entremos juntos, corramos juntos e deixemos que o bom pastor conduza o nosso caminho. Um santo dia, que Deus os abençoe.